Queridos irmãos e irmãs, ao abrirmos a palavra de Deus e nos debruçarmos sobre o texto de João 15, 1 a 17, somos levados a uma reflexão profunda sobre o que significa verdadeiramente viver em Cristo. Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, usa a metáfora da videira e dos ramos para nos ensinar uma das lições mais fundamentais da vida cristã: a necessidade de permanecer nele, a fonte de nossa vida e salvação. No primeiro versículo, Jesus se apresenta de maneira clara e direta: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira, em toda a Escritura, é usada para representar o povo de Israel, mas aqui, Jesus revela que ele é a videira verdadeira, ou seja, ele é a única fonte genuína de vida espiritual. A videira nos remete à ideia de uma planta que gera frutos, mas esses frutos não são fruto de nossa própria capacidade ou esforço, mas da união com ele, a videira verdadeira. O agricultor, que é Deus Pai, cuida da videira, poda os ramos e garante que eles produzam frutos de qualidade. Essa imagem é reveladora e essencial. Sem Cristo, nada podemos fazer. Não se trata apenas de um chamado à obediência, mas a uma dependência total dele. Jesus nos ensina que nossa vida espiritual não pode ser vivida de forma independente. Não podemos crescer ou produzir frutos sem ele. Isso nos leva a uma questão fundamental: estamos realmente ligados a Cristo? Em nossa vida cotidiana, buscamos fortalecer nossa conexão com ele? Ou nos deixamos levar pela correria do mundo e pela busca por nossas próprias soluções e forças? Quando tentamos viver sem Cristo, buscamos frutos que são vazios, temporários e ineficazes. Jesus, ao continuar seu discurso, nos fala sobre a poda. Ele diz no versículo 2: Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. A poda, embora pareça um processo doloroso e difícil, é na verdade uma expressão do cuidado de Deus. O agricultor, que é o Pai, conhece a necessidade de cortar o que é desnecessário, o que não contribui para o crescimento saudável da planta. No contexto da nossa vida, isso se aplica às áreas de nossa vida que precisam ser ajustadas, que precisam ser limpas para que possamos crescer espiritualmente. Deus, em sua sabedoria, permite que passemos por dificuldades e desafios, momentos que muitas vezes nos cortam, mas que têm um propósito de nos purificar e nos fazer mais semelhantes a Cristo. Esse processo de poda pode ser desconfortável, mas é essencial para nosso crescimento espiritual. E é no versículo 4 que Jesus nos dá um dos maiores convites que podemos ouvir em nossa vida cristã: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permanecer em Cristo é a chave para uma vida plena em Deus. Não é uma permanência superficial ou momentânea, mas uma permanência contínua. Isso exige de nós uma escolha diária, uma disciplina espiritual que nos conecta com Ele, através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação, da comunhão com outros irmãos e na prática do amor. Permanecer em Cristo significa viver uma vida de fé constante, de busca por sua presença e de intimidade com Ele. Não podemos permitir que nossa fé se torne algo passageiro ou superficial. A permanência em Cristo é a única maneira de produzirmos frutos que têm valor eterno. Jesus também nos revela a chave para a verdadeira alegria em sua palavra. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. João 15, 11. Muitas vezes buscamos alegria nas coisas temporárias deste mundo, nas conquistas pessoais, no reconhecimento dos outros, no prazer e na realização de desejos. No entanto, a verdadeira alegria, a alegria que é plena e duradoura, vem do relacionamento com Cristo. A nossa alegria está em permanecer nele, em saber que a nossa vida está alinhada à vontade de Deus e que nossa missão neste mundo é viver para Ele. Por fim, Jesus nos dá o mandamento central de nossa vida cristã: Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor é o maior fruto que podemos produzir em nossas vidas. Não é um amor qualquer, mas o amor sacrificial de Cristo que se entregou por nós na cruz. Esse amor não é condicional. Ele não depende das atitudes ou merecimentos dos outros. O amor de Cristo é um amor imensurável,
incondicional e transformador. Jesus nos chama a viver esse amor em nossos relacionamentos diários, amando até os nossos inimigos, servindo aos outros, perdoando como Ele nos perdoou. E aqui reside o desafio da vida cristã: viver como Cristo viveu. É fácil amar quem nos ama, mas Cristo nos chama a um amor radical, que vai além do que é confortável e natural. O amor de Cristo nos impulsiona a fazer o bem aos outros, a servir, a perdoar, a viver em unidade e a buscar o bem do próximo acima do nosso. Quando vivemos esse amor, tornamo-nos testemunhas vivas do amor de Deus neste mundo. Meus irmãos e irmãs, o convite de Jesus em João 15, versículo 1 a 17, é claro e radical. Ele nos chama a permanecer nele, a depender completamente dele, a deixar que ele nos molde e nos transforme, a produzir frutos para o seu reino e, acima de tudo, a amar como ele amou. Nossa vida cristã é uma vida de dependência, intimidade e amor. E é somente vivendo assim, unidos à videira verdadeira, que podemos ter uma vida que glorifica a Deus e que frutifica para a sua glória. Que a nossa oração, hoje e sempre, seja para que possamos viver de acordo com o que Jesus nos ensinou, a permanecer nele, a confiar no seu amor incondicional, a buscar o seu propósito para nossas vidas e a produzir frutos que duram para a eternidade. Que a nossa vida seja um reflexo do amor de Cristo e da sua presença em nós. Esta reflexão aborda os temas de intimidade com Cristo, poda espiritual, frutos de justiça e o mandamento do amor, aprofundando a compreensão de João 15, 1 a 17. É um texto que pode ser usado para meditar profundamente sobre a vida cristã e o chamado de Jesus para permanecer nele. Essa passagem também nos revela o propósito do discipulado cristão: dar frutos que permaneçam. Mas que frutos são esses? A Bíblia fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 a 23. Esses frutos são evidências visíveis de uma vida transformada por Deus. São frutos que impactam não apenas a nossa alma, mas também os que estão ao nosso redor. A vida cristã nunca foi projetada para ser vivida de forma egoísta ou isolada. Quanto mais permanecemos em Cristo, mais frutífera se torna a nossa existência, e mais vidas são alcançadas por meio de nosso testemunho. No versículo 15, Jesus faz uma declaração impressionante: já não os chamo servos. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Essa afirmação revela o profundo desejo de relacionamento que Jesus tem conosco. Ele não quer apenas que o obedeçamos como servos. Ele quer que andemos com ele como amigos. E um amigo íntimo conhece os pensamentos, os caminhos e os desejos do outro. Quando nos aproximamos de Jesus com intimidade e confiança, ele compartilha conosco o coração do Pai. Esse tipo de amizade com Deus exige entrega, constância e sinceridade. Assim como uma videira exige tempo e cuidado para produzir bons frutos, a vida cristã exige maturação espiritual. Não crescemos de um dia para o outro, mas sim por meio de uma jornada de fé, onde somos podados, purificados, ensinados e encorajados pelo Espírito Santo. Por fim, o texto nos leva à grande conclusão: fomos escolhidos por Deus para dar frutos que permaneçam. Jesus afirma: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Isso significa que nossa existência tem um propósito eterno. Fomos chamados não apenas para crer, mas para viver de forma frutífera, significativa, marcada pelo amor e pela obediência. Não estamos aqui por acaso. Fomos plantados por Deus neste mundo para refletir a luz de Cristo e revelar seu amor aos que ainda não o conhecem. Ser cristão é muito mais do que frequentar uma igreja ou seguir mandamentos. É viver em comunhão constante com o Senhor, permitir ser moldado por Ele e ser instrumento de bênção onde quer que estivermos. Que essa reflexão nos leve a uma decisão consciente: permanecer em Cristo, produzir frutos que glorificam a Deus e viver como amigos íntimos do Salvador. Porque ao final de tudo, a vida que permanece nele jamais será em vão. Ao encerrarmos esta meditação sobre João 15, 1 a 17,
Somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar com sinceridade: estamos realmente permanecendo em Cristo? Estamos produzindo frutos que glorificam a Deus? Ou temos vivido uma fé superficial, desconectada da verdadeira fonte de vida? Jesus nos convida a uma jornada de intimidade, crescimento e transformação. Ele é a videira verdadeira, não uma entre muitas, mas a única que nos sustenta, alimenta e dá sentido à nossa existência. Nele encontramos força para enfrentar as lutas, direção para as decisões, consolo nas dores e propósito para cada novo dia. Sem ele, nos tornamos como ramos secos, desconectados da fonte, sem vida e sem frutos. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para recomeçar. O convite de Jesus está aberto. Permaneçam em mim. Não importa quanto tempo estivemos afastados, não importa o quanto nos sentimos fracos ou incapazes. Se nos voltarmos para Ele com sinceridade, Ele nos recebe, nos limpa, nos restaura e nos faz frutificar novamente. Lembre-se, Deus é o agricultor fiel. Ele cuida de você. E mesmo quando poda, é por amor, para que cresça mais forte, mais puro, mais cheio da presença dEle. E Jesus, nosso Salvador e amigo, está ao nosso lado. Ele não nos chama apenas para servir, mas para caminhar com Ele como filhos amados e amigos próximos. Que você escolha, hoje e todos os dias, permanecer nele, confiar em seu amor, viver segundo sua palavra e amar como Ele amou. Porque nele está a nossa verdadeira alegria, a nossa identidade e o nosso destino eterno. E que os frutos da sua vida, frutos de fé, amor, bondade, fidelidade, alcancem outros para que, por meio de você, o nome de Deus seja glorificado e muitos conheçam o poder transformador de Jesus Cristo. Amém.